Bem, gente, vamos começar nesse momento novos tipos de características de seres vivos. Para iniciar esses seres, a gente vai começar com as famosas bactérias, né? A gente vai ver toda a estrutura delas, como a gente pode entender o funcionamento desses micro-organismos, né? Até porque as bactérias são micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu. Então, as principais características são unicelulares. Isso quer dizer que eles são seres que só têm uma célula. Quanto à relação desse tipo de células, eles são procariontes. Podem ser autotrófos ou heterótrofos, ou seja, eles podem produzir ou não seu próprio alimento. Podem formar colônias. Quando a gente fala em formar colônias, significa dizer que elas podem se multiplicar. Nessa multiplicação, a gente tem grande quantidade de bactérias. São microscópios, como eu falei, a gente só consegue ver as bactérias ao funcionamento de um microscópio. Isso a gente só pode ter essa noção tendo aula prática. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não está tendo essas aulas, mas possivelmente ano que vem a gente pode adequar essas práticas. Aqui a gente tem exemplos aqui de tipos de bactérias. Então, isso aqui são bactérias que são geradas através de cultura, né? Porque quando a gente fala cultura, é um meio que a gente consegue fazer com que essas bactérias se reproduzam. E aí, para acontecer isso, as bactérias precisam ter, por exemplo, questão de umidade e também de temperatura. Então, a gente promove essa cultura, as bactérias se multiplicam até um certo momento que elas morrem, elas param de se reproduzir. E aí, nesse momento, a gente leva, prepara uma lâmina, coloca aqui ao microscópio, como a gente está vendo aqui, um técnico, um professor, e aí a gente consegue ver, ó, e a gente tem formas de bactérias diferentes. Então, é através disso que a gente consegue ver essas bactérias. Outra coisa, em todo lugar que você imaginar, existem bactérias. Tanto bactérias boas como bactérias ruins. No corpo da gente mesmo, nós temos bactérias que promovem o nosso bem-estar. Outra coisa, são encontradas no solo, no ar, na água e em nosso organismo, como por exemplo, bactérias que temos no intestino, né? Que a gente chama de microbiota, ou antigamente a gente chamava de flora intestinal. Aí aqui a gente tem a estrutura da bactéria. Né? Aqui nós temos o flagelo, né, que é responsável pela movimentação. Né? As partes principais é o DNA, onde a gente tem a estrutura dessa bactéria. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma infecção bacteriana, o que essa bactéria faz? Ela tenta injetar o seu DNA no nosso. Por isso que a gente sofre algumas alterações. O primeiro exemplo, a primeira manifestação é a febre. Né? Então, é por conta dessa alteração. Nós temos aqui uma camada externa, né? E nós temos a famosa parede celular, que é uma camada de peptídeo-glucano, que é um tipo de proteína, e essa proteína, junto com essa parede celular, é por onde, por exemplo, o medicamento faz efeito. Né? E aí nós temos também a membrana plasmática, né? Tudo isso aqui faz parte da parede celular. E aí o que é interessante é vocês pararem o vídeo, dar uma olhada e fazer também a leitura e o estudo da parte do livro. Dependendo da forma que apresentam, recebe nomes especiais, podendo viver em colônias. Então aqui a gente tem uma placa de Petri, como eu disse para vocês. Essas bactérias elas foram coletadas, por exemplo, da saliva ou de um vaso sanitário, promoveu-se o meio da cultura e nessa cultura a gente consegue multiplicar essas bactérias. E aí, quando a gente leva ao microscópio, a gente consegue ver a forma dela. Então aqui nós temos o famoso coccus, que é essa forma arredondada. E aí quando a gente faz essa união dos cocos, a gente tem o diplococcus, certo? E quando a gente tem essa quantidade maior de cocos, a gente chama de estafilococcus. Geralmente as infecções bacterianas causadas na garganta é esse tipo aqui, ó, o estafilococcus, né? É uma quantidade bem grande, né, na forma de agrupamento desses cocos.
temos aqui o bacillus, e aí a mesma coisa acontece, ó, diplobacilo 2, e aí quando a gente tem uma quantidade de bacilos, aí a gente tem o streptobacillus, que é justamente streptococcus, é porque a gente tem uma quantidade bem grande de cocos ligados. Do mesmo jeito, é o bacilo. Temos o vibrião, né, os vibriões, que tem a forma de vírgula, né, por exemplo, o vibrião colérico, né, que é o famoso, que promove a cólera. E temos os espirilos, que tem uma forma espiral. Então aqui a gente tem, são as formas que as bactérias se encontram. A reprodução das bactérias. Primeiro, elas se reproduzem rapidamente. Então, depois da infecção ou de uma outra situação, ela consegue se reproduzir. Grande de descendentes em horas, né? Então, uma quantidade muito grande age rápido. A maioria apresenta reprodução assexuada por divisão simples, ou seja, não há troca de gametas, mas também existe reprodução de bactérias sexuada também com troca. Em boas condições podem duplicar-se a cada 20 minutos e em 24 horas aparecem 5 sextilhões de novas bactérias. Então, e a gente sempre fala porque existem bactérias, por exemplo, gram-positivas e gram-negativas, que a grande diferença é a espessura da parede celular, e aí é por conta disso que às vezes tem bactérias que são altamente resistentes. A gente não vai falar diretamente agora das doenças, mas a gente está vivendo um processo de essa pandemia que envolve a questão sanitária, a questão do cuidado. Por isso que sempre a gente tem que ter esse cuidado higiênico, de pelo menos lavar as mãos, ter essa higienização com a boca, justamente por conta disso. Geralmente ao sair do banheiro, geralmente ao chegar em casa, né? Esse cuidado de lavar as mãos por conta dessas infecções bacterianas que podem ser provocadas. E aqui a gente tem a reprodução da bactéria, né? Aqui a gente tem o DNA, que é o material genético. Nós temos aqui o mesossomo, que é justamente o que envolve aquela camada de proteína. E aqui a gente está vendo a multiplicação. E depois que ela se duplica, aí ela se parte. Ó. Observe que a imagem que a gente está vendo aqui, isso aqui é uma imagem de uma cultura de bactéria que foi ampliada no microscópio eletrônico. A nutrição das bactérias, como as bactérias se alimentam. Então, as bactérias heterótrofas alimentam-se principalmente da matéria orgânica em decomposição. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, um pássaro, né, que quando ele morre, se não houvesse as bactérias, como era que esse pássaro ia ser eliminado do meio ambiente? Então, as bactérias também fazem o lado bom, certo? Que é o caso da decomposição. Elas para poder se multiplicar, elas consomem essa matéria orgânica, né? Duas coisas mantêm a alimentação dos micro-organismos, que são as proteínas, que é o que tem, por exemplo, na carne, e a água. São os dois meios que geralmente os micro-organismos precisam para poder se decompor. São chamados de decompositores ou saprófitos, justamente por isso, né? Porque eles decompõem a matéria orgânica. Né? A matéria orgânica presente nos organismos mortos é transformada em matéria inorgânica como em sais minerais. Então, nesse processo ocorre uma transformação química, onde esses compostos orgânicos se transformam em compostos inorgânicos. Ou seja, seria uma maneira, quando a gente começa a estudar as aulas de química, né, porque a química está dentro da ciência da natureza, vocês vão ver direitinho essa diferença desses compostos. Por exemplo, os compostos inorgânicos eles são mais encontrados na matéria bruta, na matéria não viva. Assim, as bactérias decompositoras contribuem para a reciclagem da matéria na natureza, ou seja, essa renovação da matéria orgânica, elas contribuem para isso, e a associação com outros seres vivos, estabelecendo mutualismo. Isso quer dizer o seguinte, existem situações onde as bactérias ajudam o ser vivo também. Então, o ser vivo ajuda fornecendo a matéria orgânica para elas e elas ajudam na manutenção desse ser vivo. Então é muito comum isso. As bactérias autotróficas, elas fabricam seu próprio alimento por meio da fotossíntese. É o caso das cianobactérias.
As cianobactérias elas são fantásticas, porque elas liberam gás oxigênio para o meio ambiente. Então a gente pensa muito no gás oxigênio que é liberado das árvores, né? Mas não. A maior parte do nosso oxigênio ele vem desses tipos de bactéria, até porque o gás oxigênio que é responsável pela respiração, que vem das árvores, elas também consomem. Vamos dar um exemplo aqui da Amazônia. Ela libera muito gás oxigênio, mas também ela consome muito oxigênio. Então, esse tipo de bactéria é chamado de cianobactérias. Né? Elas realizam fotossíntese e na fotossíntese ela libera oxigênio primeiro. A respiração das bactérias. Então, na respiração, o organismo pode ou não usar o gás oxigênio. São de organismos aeróbicos ou organismo anaeróbico, ou seja, as bactérias aeróbicas utilizadas em estação de tratamento de esgoto para decompor a matéria orgânica. E as anaeróbicas, algumas causadoras de doença como o tétano. São bactérias que são tolerantes ou intolerantes ao gás oxigênio. Por exemplo, as aeróbicas, elas toleram o gás oxigênio. Então, elas precisam desse gás oxigênio para poder respirar e ter esse processo de energia. Já as anaeróbicas, não. Né? E aí, o que vai acontecer? Nesse processo, a gente está vendo aqui o processo de tratamento de esgoto, que ela ocorre com justamente o uso dessas bactérias para poder decompor o esgoto, certo? É o que geralmente acontece com o rio Puti. Mas no rio Puti, aquelas bactérias lá são por conta, elas são anaeróbicas, essas bactérias, certo? Então, o que acontece? Nesse processo de decomposição, elas são intoleráveis ao consumo do gás oxigênio que tem na água, e aí os peixes vão morrer. Então, são os dois tipos de bactérias que nós temos. Tem bactérias que conseguem tolerar o oxigênio e conseguem se multiplicar, sobreviver também. É possível acontecer isso. E aqui a gente tem uma coisa bem interessante. As bactérias benéficas, que são bactérias que servem, por exemplo, para produzir alimentos, que são as bactérias fermentadoras, onde elas transformam a glicose em ácido lático, como é o caso do iogurte, né? É o caso onde o leite é transformado em iogurte, é o caso também onde o leite forma a coalhada, é o caso dos vinhos, também que são formados por essas bactérias, e essas mesmas bactérias, de acordo com o tempo que esse vinho pode envelhecer, pode ser transformado também em vinagre. Bactérias mutualísticas, é aquilo que eu falei para vocês, na nossa microbiota, a gente tem bactérias que elas decompõem, ajudam a decompor a matéria orgânica e ao mesmo tempo a gente alimenta elas, né? No ser humano, essa palavra aqui, flora intestinal, ela ainda é usada, mas ela deve ser substituída por microbiota. E aqui a gente tem o leite fermentado, que ele é produzido através de bactérias e ele também faz a renovação dessas bactérias. Então, alguns tipos de iogurtes, eles promovem esse tipo de renovação. É o caso, por exemplo, aqui a gente está usando aqui, no caso aqui é um leite fermentado, né? Mas aqui a gente conhece esse produto pelo Yakult, né? E isso acontece. Então, essas bactérias que renovam a nossa microbiota, eles são chamados de probióticos. É indicado que tenha-se de vez em quando esses tipos de alimentos, mas o ideal mesmo é que a gente tenha uma dieta balanceada, geralmente com muita fruta e verdura, para poder fazer essa renovação. Porque se a gente tem uma alimentação muito regrada a alimentos industrializados, essa microbiota ou flora intestinal, como a gente está usando aqui, ela pode desaparecer. E aí podem ficar, tanto nessa relação mutualística, existem bactérias boas, mas existem bactérias ruins lá também, pela absorção desses alimentos. Então, o ideal é que a gente mantenha só as bactérias boas. E aí nós temos aqui as bactérias patogênicas, que são bactérias que podem provocar doenças. Como eu disse para vocês, existem as bactérias gram-positivas e gram-negativas, que isso é mais específico lá do ensino médio, mas
para a gente ter uma noção que a grande diferença dela é a largura da parede celular. E aí é onde o medicamento que age em cima das bactérias é o antibiótico. Lembrando que o antibiótico só age em cima de bactérias. Não adianta tomar antibiótico para vírus, para outros tipos de micro-organismos, como fungos ou protozoários. Eles só vão agir especificamente para isso. E, como eu disse para vocês, existem essas bactérias resistentes, que são as bactérias, as superbactérias, que elas conseguem resistir. Por exemplo, as bactérias que habitam uma UTI de um hospital. Né? De vez em quando, essas UTIs elas têm que passar por um processo de sanitização bem forte por conta dessas bactérias que são bem resistentes. Então, o que a gente pode ver? Que a gente tem aqui a tuberculose, o tétano, a lepra, sífilis, cólera e a pneumonia. Então, é por isso que a gente tem que ter o que geralmente previne, gente, essas doenças, porque a gente vai ver isso aqui dentro das doenças transmissíveis e ou não por micro-organismos, né? E aí a gente tem essas doenças aqui, o vídeo, a aula ia se estender muito, porque a proposta é estudar o mecanismo das bactérias. Mas, por exemplo, a pneumonia você pode evitar em determinados locais, hospitais, você não deve andar à toa. Pessoas que estejam com a doença, tem que usar máscara, tem que evitar o contato. A sífilis é uma doença provocada pelo sexo, e aí tem que se ter esse controle e essa higienização por conta dessa doença que é transmissível em determinados locais. Tem que ter essa sanitização correta. Por exemplo, os motéis e hotéis, eles têm que ter uma sanitização, uma limpeza com produtos químicos adequados, justamente porque essa bactéria ela pode ficar nos lençóis, ela pode ficar naquelas famosas banheiras. Então é por conta disso. Então a parte de saneamento básico e essa higienização que a gente tem que estar de olho. Imagine o seguinte: você viaja, vai para um hotel e chega lá, você chega nesse hotel e você vê um banheiro altamente sujo, sem as condições mínimas de higiene. Lá pode ter uma bactéria dessas. É por isso que a gente sempre fala nessa questão de saneamento. E aí, obrigado, certo? Eu estou usando aqui o slide do professor Rodolfo, né? Professor que cedeu o slide para a gente ter essa aula, um slide já montado, excelente. E aí, gente, façam a leitura do livro, estudem direitinho, tentem fazer os exercícios, e aí o aprendizado e o rendimento vai ser legal. Obrigado, gente. Valeu.